Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras que também estão sendo cobrados no concurso de vocês. Também já estão prontos alguns cursos, tá? Com videoaula, mais o PDF utilizado nas aulas, que são organizados em módulos na plataforma da Hotmart para alguns cargos específicos, como para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, também para secretário escolar e psicopedagogo. Os links estão na descrição desse vídeo. E também você pode entrar em contato através do meu Instagram, que é o @ensinoemação. Lá também você vai encontrar esses links na bio, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso. Bora começar! E vamos para o nosso último vídeo sobre a lei orgânica do município de Mangaratiba. Vamos falar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Bom, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, assim como também a operacional e patrimonial, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo. Então, a Câmara exerce um controle externo em termos de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E também pelos sistemas de controle interno do Executivo, tá? Então, são duas vias aí. A via de controle externo exercida pela Câmara Municipal e a via de controle interno exercida pelo Poder Executivo. E o controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Conselho Estadual de Contas dos municípios. Então, a Câmara não vai atuar sozinha em relação a esse controle externo. Ela vai atuar junto com o Conselho Estadual de Contas do município, que vai apreciar as contas do prefeito e da mesa da Câmara. E vai acompanhar as atividades financeiras e orçamentárias, assim como vai julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. As contas do prefeito e da Câmara prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio desse Conselho, do Conselho de Contas, considerando julgadas nos termos de conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Então, a Câmara vai receber esse parecer emitido por esse Conselho Estadual de Contas do município, que atua junto com a Câmara, exercendo esse controle externo em termos de fiscalização, e aí a Câmara vai receber essas contas do prefeito e da própria Câmara e vai julgar esse parecer. Será julgado pela Câmara dentro de 60 dias, após o recebimento desse parecer prévio. Se não houver deliberação, vai ser considerado como se tivesse acontecido, como se deliberado fosse. E somente por 2/3, no mínimo, da Câmara poderá deixar de prevalecer o parecer emitido pelo Conselho de Contas. Vamos falar agora do Poder Executivo. O Poder Executivo Municipal ele é exercido pelo prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, e auxiliado pelos secretários municipais. Tem o vice-prefeito também, né? Temos o prefeito e o vice-prefeito. E o prefeito conta com o auxílio dos secretários municipais, cada um na sua respectiva secretaria. Em termos de elegibilidade, gente, o prefeito e o vice, eles têm que ter no mínimo 21 anos, beleza? No mínimo 21 anos. A eleição do prefeito e do vice acontecerá simultaneamente com a dos vereadores. Bom, além disso, o prefeito e o vice-prefeito, eles tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição da sessão da Câmara Municipal, né, para eles honrarem, né, com o compromisso deles, prestarem o compromisso deles em defender e cumprir a lei orgânica, as leis e tudo mais. Então, eles têm que tomar posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. E se eles não fizerem isso? Eles têm um prazo de 10 dias para fazer isso, tá? Se o prefeito ou o vice-prefeito não fizer dentro de 10 dias, salvo motivo de força maior, eles não tiverem assumido o cargo será declarado vago. Então, o prazo para que ele assuma, para que o prefeito e o vice assumam são de 10 dias. Sabendo que o certo aqui seria no dia 1º, mas aí coloca aqui, estabelece um limite de até 10 dias. Lembrando sempre que quando eles tomam posse, tanto na posse quanto no término do mandato, eles fazem declaração dos seus bens, tá? Que fica arquivado na Câmara, o prefeito e o vice, eles declaram seus bens. Tudo isso é importante para dar transparência, né? Até porque eles vão mexer com questões envolvendo dinheiro público, verba pública. Então, a gente tem que ter esse controle, né, em relação aos bens do prefeito e do vice. Mas se o prefeito não assumir e o vice-prefeito se encontrar impedido, por exemplo, como é que acontece?
nessa situação? Aí, nesse caso, quem assume é o presidente da Câmara. E ele não pode se recusar, tá? Ele não pode se recusar a assumir. Se ele se recusar, ele vai renunciar esse cargo de presidente da Câmara. Então, vamos lá. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo o vice-prefeito, o que vai acontecer? Ocorrendo a vacância nos 3 primeiros anos de mandato, vai acontecer uma eleição 90 dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período dos seus antecessores. Então, a vacância aconteceu nos 3 primeiros anos. Então, tem bastante tempo ainda. O que faz? Faz uma nova eleição. Elege um novo prefeito, né? Faz ali a votação popular. E aí, quem for eleito, completa o período daquele prefeito que tinha sido e que não continuou. Agora, se ocorreu no último ano de mandato, faltava pouco para terminar, quem assume é o presidente da Câmara e completa esse período. Vale dizer também que o prefeito e o vice-prefeito não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo ou de mandato. O prefeito é quem representa aquele município, certo? Ele não pode sair do município, simplesmente ficar dias e dias fora. Isso não pode acontecer. Se for necessário ficar mais de 15 dias... aí ele tem que pegar uma licença para isso, uma autorização com a Câmara, tá? Então, o prazo passou de 15 dias, ele tem que pegar essa licença. Caso contrário, ele perderá o seu mandato, o seu cargo, perda de cargo ou de mandato. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber remuneração. Quando ele está de licença? Nesse caso, ele tem direito a receber remuneração em quais situações? Impossibilidade de exercer o cargo por motivo de doença, devidamente comprovado. Ele está ali passando por problemas de saúde. Aí, nesse caso, né, ele vai continuar recebendo a sua remuneração. Ele está em gozo de férias, vai receber sua remuneração normalmente. Ele está a serviço ou em missão de representação no município, também vai continuar recebendo a remuneração. Ela está em gozo de licença maternidade por 120 dias, vai continuar recebendo a remuneração. Vamos agora falar das atribuições do prefeito. Compete ao prefeito o quê? Iniciar o processo legislativo na forma e casos previstos nesta lei orgânica. A gente sabe que o processo legislativo tem um trâmite, né? Elabora-se um projeto de lei, tem uma análise, uma votação, né? Aí nós temos ali as leis ordinárias, leis complementares. Nós vimos, né, quais são as leis, quais são os documentos que fazem parte desse processo legislativo, e quem inicia esse processo legislativo é o prefeito, tá? Ele que representa o município em juízo e fora dele, ele é a figura representativa do município. Ele sanciona, promulga e faz publicar as leis aprovadas pela Câmara e expede os regulamentos para sua fiel execução. Então é ele que sanciona, aprova, promulga, faz com que tenha efeito, publica as leis que foram aprovadas pela Câmara e também expede, emite os regulamentos, as normas para que elas sejam executadas da forma correta. Ele também veta no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara, então ele pode vetar, se ele considera que uma parte do projeto de lei está inconstitucional, ele pode vetar no todo ou em parte. Claro que vai voltar para a Câmara vai ter que analisar esse veto, pode rejeitar esse veto com maioria absoluta, nós vimos tudo isso, certo? Mas ele pode sim vetar no todo ou em parte os projetos aprovados pela Câmara. Ele nomeia e exonera os secretários municipais, os diretores e dirigentes dos órgãos de administração pública direta, indireta e fundacional e demais ocupantes de cargos ou funções de confiança. Então, é ele que nomeia os secretários que vão ficar à frente das secretarias, porque são eles que vão auxiliar diretamente o prefeito. Então, faz muito sentido, né? Ele vai nomear e se ele achar que aquele secretário não faz mais sentido ele assumir aquela secretaria, ele exonera aquele secretário. São cargos de livre nomeação e exoneração. São cargos de confiança, mas são cargos comissionados. Então, ele pode deixar aquele cargo vago a qualquer momento. Então, é ele que nomeia e exonera esses secretários, esses dirigentes, diretores também da administração pública indireta. Bom, decreta nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, né? Aquela desapropriação que pode acontecer quando um terreno de um terceiro tem ali uma utilidade pública, por exemplo, passa ali naquele terreno uma linha de transmissão que essa linha de transmissão ela permite com que haja eletricidade no município. Sem essa linha de transmissão vai prejudicar uma parte ali de um bairro, vai comprometer a iluminação pública daquele bairro. Então, é de interesse público que aquele terreno ele seja cedido para a passagem dessa linha de transmissão, ele seja desapropriado para o município.
Aí o município faz o quê? Ele declara a utilidade pública daquele terreno, indeniza aquele proprietário, obviamente, tá? Ele não pode ser prejudicado, né? Ele tem que ser indenizado, né? Porque aquela terra, aquele terreno tinha um proprietário, tá? Então, essa desapropriação por necessidade de utilidade pública ou interesse social, quem decreta é o prefeito. Também expede decretos, portarias e outros atos administrativos. Também permite ou autoriza, na forma da lei, o uso de bens municipais por terceiro. Da mesma forma que ele desapropria, se for necessário, ele também permite com que terceiros utilizem bens públicos, se for necessário também. Também permite o provimento de cargos públicos e expede demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Então ele faz o provimento de cargos públicos, o preenchimento de cargos públicos. Ele também envia à Câmara até 31 de agosto de cada ano e 31 de agosto do primeiro ano de mandato, respectivamente, os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e de suas autarquias e fundações, bem como até 15 de abril o projeto de lei relativo às diretrizes orçamentárias. Ele tem que prestar contas à Câmara, né? A Câmara fiscaliza o Poder Executivo. Ele tem que enviar para a Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual, plano plurianual, né? Tem que enviar tudo isso, tem data para enviar isso. E compete a ele fazer o devido envio. Também encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como a Câmara Municipal de Mangaratiba, até 15 de junho, a prestação de contas anual da administração financeira. Tá? Então ele tem até o dia 15 de junho para poder prestar contas, aquela prestação de contas anual da administração financeira do município. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e prestação de contas exigidas em razão de ajuste, convênio ou lei. Então, se for necessário fazer algum convênio para poder prestar algum serviço de saúde, por exemplo, então compete, né, ao prefeito prestar contas em relação à questão desse convênio, os gastos envolvendo esse convênio, os ajustes que foram necessários em relação à prestação de contas, também fazer publicar os atos oficiais, também encaminhar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações e documentos pela mesma solicitada, salvo prorrogação a seu pedido por prazo não superior a 15 dias, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes de dados necessários ao atendimento do pedido. Então, o prefeito ele deve encaminhar à Câmara informações que a Câmara solicitou a ele. Tem um prazo para isso, 15 dias. Ele pode prorrogar, mas aí ele tem que justificar. Opa, eu estou tentando pegar, né, coletar essas informações, mas eu estou tendo dificuldade. Devido à complexidade da matéria, ele pode alegar isso. Ele precisou prorrogar, é necessário solicitar a prorrogação. Então, ele pode solicitar a prorrogação por prazo não superior a 15 dias, tá? Então, ele tem 15 dias, ele pode solicitar a prorrogação por mais 15, não pode passar de 15. Aí somaria ali até 30 dias. Também compete ao prefeito prover os serviços e obras da administração pública, preencher esses serviços, né? Dar o devido preenchimento a esses serviços e essas obras que sejam da administração pública. Também superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Então, essa questão dos recursos, arrecadação de tributos, taxas, impostos, aplicação de receita, autorizar despesas, autorizar pagamentos, isso compete a quem? Compete ao prefeito. Superintender tudo isso, a arrecadação disso tudo, a guarda, a aplicação de receita, autorizar despesas, compete ao prefeito. Também colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só vez e até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Então, o prefeito tem que colocar à disposição da Câmara, quando forem requisitadas por ela, as quantias necessárias para os recursos das dotações orçamentárias, em face de crédito suplementar, especial, enfim. Então, ele tem que colocar à disposição da Câmara isso, dentro de 10 dias, desde que foi feita a requisição. Isso tem que ser feito uma única vez, de uma só vez, e tem que ser feito até o dia 20 de cada mês. Também aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente, tá? Então, aplicação de multas por serviços que estão sendo feitos de forma irregular, compete ao prefeito.
Também resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas, né? Então, um cidadão, ele fez uma reclamação em relação a alguma questão, algum serviço da administração pública. Então, o prefeito, compete ao prefeito resolver sobre essas questões também, tá? Oficializar obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos mediante denominação aprovada pela Câmara. Então, o prefeito ele vai oficializar as vias e logradouros, né? Ele vai oficializar, tornar oficial uma via, um logradouro. Vai fazer com que ela se torne, de fato, disponível para a circulação de veículos e mediante a denominação aprovada pela Câmara. A Câmara que vai aprovar o nome daquela via, daquele logradouro. Compete também ao prefeito convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração exigir, aquela convocação extraordinária, né, que ele pode fazer se assim ele julgar necessário. Também aprovar projetos de edificações e planos de loteamento e arruamento urbano ou para fins urbanos, tá? Então, o prefeito ele pode aprovar projetos que estejam voltados ali para a questão do solo urbano, de edificações, loteamento, tem que ser de acordo com o plano diretor, né? Que é aquele plano que vai falar sobre as questões de organização do solo urbano. Também apresentar anualmente à Câmara, juntamente com a prestação de contas e os balanços do exercício findo, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim um programa de administração para o ano em curso. Então também o prefeito ele tem que prestar contas em relação ao andamento das obras, senão fica aquelas obras, né, tá asfaltando, aí fica aquela obra de colocar o asfalto eterna, nunca acaba, né? As pessoas ali já indignadas com isso, tem que prestar contas, né? A população tem que saber, qual o prazo, né? Qual a previsão para poder finalizar? Tem que ver a coisa acontecer, tem que prestar contas à população, tá? Sobre o estado das obras, como é que está acontecendo, qual a previsão de término, como é que está o andamento da obra. Também organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, com observância do limite das dotações a elas destinadas. Então também é uma competência do prefeito, né, organizar esses serviços internos que estão ali presentes nas repartições. Também compete ao prefeito contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara. Então, se não for necessário contrair empréstimos para finalizar uma obra de interesse público, por exemplo, realizar operações de crédito, tem que ter autorização da Câmara para isso, mas o prefeito tem essa incumbência. Também providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação na forma da lei. Então, o prefeito fica à frente da questão da administração dos bens do município e sobre a sua alienação, transferência desses bens. Também organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. Então, o que for relativo às terras do próprio município, quem está à frente, quem dirige, organiza, administra isso, é o prefeito. Também desenvolver o sistema viário do município, o sistema de vias do município. Também considerar auxílio, prêmio, subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, previamente aprovado pela Câmara. Então, se o prefeito julgar necessário conceder um auxílio a por exemplo, uma empresa sem fins lucrativos, assistencialista, uma subvenção, né, que essa transferência de recurso também com o objetivo de incentivar que aquela atividade, aquela empresa, ela tem ali, fomente atividades econômicas, enfim, que tem aquele investimento em relação à questão do município. Então, conceder esses auxílios, prêmios, subvenções dentro das verbas orçamentárias, dos limites orçamentários, não pode extrapolar isso. É uma incumbência do prefeito, mas tem que ser aprovado pela Câmara. Também providenciar sobre o incremento do ensino. Também estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei, que é aquela divisão em distritos, subprefeituras, né, em zonas, por exemplo. Também compete ao prefeito solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos, se for necessário, para manutenção da ordem. Também solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias, nós já vimos isso, né? Também adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Então, sempre adotando medidas para garantir a preservação ali do patrimônio municipal, do patrimônio cultural, do município. Também publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Tá? Então,
em cada bimestre, até o dia 30 dias após o encerramento de cada bimestre, enviar um relatório resumindo a questão orçamentária. Encaminhar à Câmara e publicar até o dia 15 de cada mês o balancete de receita e despesa relativo ao mês anterior. Também comparecer à audiência pública convocada pela Câmara, por entidade representativa da sociedade civil ou pela população, mediante assinatura de 3% do eleitorado para esclarecimento de determinado ato ou projeto da administração que envolva impacto ambiental, conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico ou cultural, ou obra que comprometa mais de 20% do orçamento municipal. Olha quantos detalhes esse inciso, percebam só. O prefeito, ele tem que comparecer à audiência pública, que é um momento de reunião onde você escuta a população, os representantes da comunidade. Aí ele tem que comparecer para ele poder esclarecer sobre situações envolvendo ali empreendimentos, por exemplo, que podem causar impacto ambiental, modificar ali, descaracterizar um patrimônio daquele município, um conjunto arquitetônico, histórico, artístico, que pode comprometer mais de 20% do orçamento municipal. Então isso tem que ser discutido, ele tem que estar presente. Né? Aí ele coloca aqui que ele tem que comparecer à audiência pública, compete a ele comparecer, e essa audiência ela é convocada por quem? Pela Câmara, por entidade representativa da sociedade civil ou pela própria população, mediante assinatura de 3% do eleitorado, tá? Então, se 3% do eleitorado assinar e convocar o prefeito para ele comparecer numa audiência, para esclarecer situações, ele tem que comparecer. Também estimular a participação popular e estabelecer programas de incentivo para os fins previstos no artigo 19, inciso 14 desta lei orgânica. O artigo 19 ele fala da competência do município. O inciso 14 fala em estimular a participação popular na formulação de políticas públicas e também sua ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões. Então, estimular a população a se reunir, a formar mutirões, a formar cooperativas, se organizar, fazer ali uma forma de organização comunitária para tratar de assuntos econômicos, sociais, para garantir os seus direitos, né? Para discutir sobre os seus direitos, também para poder discutir sobre políticas públicas, tudo isso. Tá? Então, garantir, né? Compete ao prefeito criar condições para de fato estimular essa participação popular. E compete ao prefeito permitir, na forma da lei, a cooperação das entidades representativas de um planejamento municipal, né, dar espaço para que elas, de fato, consigam participar ativamente, cooperem, né, no planejamento municipal, e também delegar por decreto e a seus auxiliares algumas funções administrativas, como as previstas no inciso 9, 15 e no inciso 24 desse artigo. O inciso 9 fala de prover os cargos públicos e expedir os atos referentes à situação funcional dos servidores. Então, ele pode delegar isso com o secretário, para que aquele secretário da educação, por exemplo, ele faça o preenchimento dos cargos do magistério dos professores, por exemplo. Pode delegar isso. O inciso 15, que fala de prover os serviços e obras da administração pública, né? Pode delegar isso também para os secretários, que eles façam os devidos preenchimentos de serviços e obras da administração pública das suas respectivas secretarias. E o inciso 24, que fala de organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, com observância do limite das dotações a elas destinadas. Então, também ele pode delegar que cada secretário cuide dos serviços internos das suas próprias secretarias. Organize os serviços internos das suas próprias secretarias. Bom, gente, o prefeito, ele será julgado, tá, pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Bom, e são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, também sujeitas ao julgamento da Câmara dos Vereadores, as seguintes: impedir o funcionamento regular da Câmara. Então, o prefeito não pode impedir, obstruir que a Câmara funcione. Não pode impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou de auditoria regularmente instituída. Então, não pode impedir que haja ali uma consulta em relação ao exame de livros, folha de pagamento, documentos. Não pode impedir esse exame desses documentos, desses arquivos, a verificação das obras e serviços por parte da comissão de investigação da Câmara ou por parte de uma auditoria. Também não pode desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitas a tempo e de forma regular.
Então não pode se negar a atender aos pedidos da Câmara. Se os pedidos foram legais, estão dentro da regularidade, tem que atender esses pedidos. Não pode retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Não pode usar de lentidão para poder publicar os atos, as normas jurídicas. Também não pode deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e na forma regular, a proposta orçamentária. Tem que apresentar à Câmara a proposta orçamentária em tempo hábil, dentro do tempo previsto. Não pode descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, tem que estar de acordo com o que está ali aprovado nos limites financeiros. Também praticar contra a expressa disposição da lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Então não pode praticar nenhum ato que esteja indo contra a lei ou se omitindo em relação a uma prática que é de sua competência. Também não pode omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Não pode se omitir, não pode negligenciar a defesa dos bens, dos direitos, dos interesses, de rendas que sejam da prefeitura, que você está ali representando. Também não pode ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. Também não pode proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Tem que agir ali, tem que estar com uma postura, com uma conduta compatível. Bom, será declarado vago pela Câmara o cargo do prefeito quando? Quando ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime eleitoral ou funcional. Ele faleceu, fica vago, evidentemente. Ele renunciou, abriu mão do cargo. Ou ele foi condenado por crime eleitoral ou funcional. Crime eleitoral, por exemplo, que ele subordinava pessoas, funcionários, para comprar votos, para induzir pessoas a votarem nele, ou fake news, alguma coisa do tipo. Funcional no sentido de que ele praticou aquele crime durante as funções do seu mandato, enquanto prefeito mesmo, tá? Então, nesse caso, teve a condenação, ele será vago esse cargo de prefeito. Deixar de tomar posse, se é motivo justo, aceito pela Câmara, dentro do prazo de 10 dias. Se ele não tomou posse dentro de 10 dias, será declarado vago. Infringir as normas dos artigos 52 e 89 desta lei orgânica. Bom, gente, o artigo 52, ele fala sobre as situações em que os vereadores eles não podem, as proibições relacionadas aos vereadores desde a expedição do diploma e desde a posse. Então, aqui ele está falando que o que compete aqui, o que é proibido aqui aos vereadores, se o prefeito fizer, será declarado vago esse cargo. E o artigo 89, ele fala sobre a questão do prefeito se ausentar do município por um período superior a 15 dias. Então, se ele fizer isso, se ele infringir isso, ele será declarado vago o cargo de prefeito. Também que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. Bom, e quem são os auxiliares diretos do prefeito? São os secretários municipais, os diretores de órgãos de administração pública direta e os assim considerados na lei de estruturação administrativa da prefeitura. Lembrando que esses cargos são de livre nomeação e demissão do prefeito, são cargos comissionados, não gera estabilidade. São condições essenciais para a investidura no cargo de secretário ou diretor: ser brasileiro, estar no exercício dos seus direitos políticos e ser maior de 21 anos, tá? Tem que ser maior de 21 anos. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou diretores o quê? Bom, subscrever decretos, atos, regulamentos referentes aos seus órgãos, cada um referente ao seu órgão, à sua secretaria ali. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos, expedir instruções para que os decretos, regulamentos, eles sejam fielmente executados. Também apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas secretarias ou órgãos, prestar contas ao prefeito, sobre o andamento do seu serviço. E comparecer à Câmara, sempre que convocados pela mesma, para prestar esclarecimentos oficiais. E vale dizer, gente, que os secretários ou diretores, eles são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Eles não podem dizer, se eximirem, falar, não sabia. Se eles assinaram ali, junto a um ato do prefeito, eles são solidariamente responsáveis. E eles também têm que apresentar a declaração de bens no ato da posse, também ao término do exercício do cargo, tá? Que também vai ficar arquivado na prefeitura. E vamos para a nossa última questão dessa playlist. Eu espero que vocês tenham gostado dessa playlist, que tenha sido satisfatório para vocês, tá? Não esquece de comentar, dar um feedback, é sempre muito bem-vindo, eu gosto muito.
Bom, lembrando, tá, que já estão disponíveis os simulados contendo as questões autorais com gabarito comentado. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Tem os cursos também, um curso para o cargo de inspetor escolar, um curso direcionado para esse cargo, com os conteúdos específicos, e tem os conteúdos comuns para o cargo de professor 1, professor 2, secretário escolar e psicopedagogo. Tá? Então, esses cursos com videoaulas no formato de módulos, hospedados na Hotmart, eles estão disponíveis, e os links também estão na descrição desse vídeo, e vocês também podem entrar em contato através do Instagram, o @ensino em ação, beleza? Então vamos à leitura da última questão. Questão da Banquian, que diz o seguinte: em relação à lei orgânica do município de Mangaratiba, assinale a incorreta, né? A afirmativa incorreta. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo ou de mandato. Tá certo, gente, não poderão mesmo, tá? Eles têm que pegar uma licença, uma autorização com a Câmara para poder se ausentar por período superior a 15 dias. Letra A tá certa, não é a resposta. Letra B. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, representar o município em juízo ou fora dele. Sim, isso é uma das atribuições do prefeito. Perfeito. Letra C. Os secretários municipais e os vereadores são auxiliares diretos do prefeito? O vereador não é auxiliar direto de prefeito. O vereador faz parte do Poder Legislativo, lembra? Faz parte da Câmara Municipal. Os secretários são auxiliares diretos do prefeito, né? Nós vimos ainda há pouco, né? Em relação aos auxiliares diretos do prefeito, vimos que os auxiliares diretos são os secretários, os diretores e os assim considerados na lei de estruturação administrativa da prefeitura, tá? O vereador faz parte do Poder Legislativo, então a letra C está errada, é a resposta. E letra D fala que os secretários são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Perfeito, lembra que eu falei? Eles são sim, eles são solidariamente responsáveis, eles não podem se eximir. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem conteúdos direcionados para o concurso de Mangaratiba, tem uma playlist do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, de História e Geografia de Mangaratiba, também tem playlist de português, simulados de português direcionados para a Banquian, tem também playlist de educação direcionados para a Banquian, então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.